Imagina ficar 1 ano sem dormir. Você começa a emagrecer assustadoramente. Você está pálido, esquelético, seu corpo já não aguenta mais, sua mente fica cada dia mais perturbada e você vai perdendo completamente a sanidade. Essa é a bizarra vida de Trevor Resnick, um operário que está cada dia mais insano. E aí, rapaziada, eu sou o Fantasma e hoje vamos recapitular a história do filme O Operário. Sim, o filme que o Christian Bale tá só a capa do Batman. Trocadilho intencional. Ele perdeu quase 30 quilos para viver esse papel, chegando a pesar 54 quilos. Considerando que ele tem 1,83 m, esse peso é assustador. Ele ainda queria chegar a 45, mas os produtores disseram, chega, fi, você vai morrer. Sem mais enrolações, vamos pro vídeo. O filme começa com Trevor indo até as margens de um rio para desovar um corpo que está enrolado em um tapete. Mas alguém pega ele no flagra e questiona o que ele estava fazendo. Antes que pudéssemos ter uma resposta, voltamos um pouco no tempo. Ele, com o seu corpo atlético, está no meio da ferveção com uma prostituta chamada Steve. Eu nem sabia que existia mulher com esse nome, mas de boa. Depois que acaba, ele vai ao banheiro e se decepciona olhando seu físico no espelho, enquanto a garota brinca dizendo que se ele fosse mais magro, nem existiria. Ela então diz que ele ainda tem meia hora e oferece um jantar para ele, mas Trevor diz que está muito cansado. Ele sai dali e vai tomar um café no aeroporto, onde conversa com a garçonete, que ele parece gostar bastante. Ela faz a mesma piada sobre ele desaparecer se fosse mais magro. De volta ao seu apartamento, ele assiste TV, deixa recados para não se esquecer das coisas e limpa o banheiro como um lunático até a hora de ir trabalhar. Quando está na metalúrgica, o babaca do supervisor leva ele para falar com o chefe, simplesmente por não gostar dele. Além disso, ele questiona se Trevor está usando drogas e exige que ele faça um teste. O puro osso, revoltado, sai dali e, como seu isqueiro está zoado, vai acender um cigarrão com o acendedor do carro. É nisso então que um careca totalmente suspeito encosta do lado dele e começa a puxar papo. O Toretto então se apresenta como Ivan e diz que um dos operários, Reynolds, foi preso e por isso está substituindo ele. Ele estranha um pouco, mas não dá muita bola. De noite ele se encontra de novo com Steve e revela para ela que não dorme há 1 ano. Ela obviamente pensa que é brincadeira, mas depois que descobre que não, fica extremamente preocupada com ele. No dia seguinte, ele está no trabalho de novo e seu colega Miller pede sua ajuda para consertar uma máquina. Ele só precisava monitorar. Nisso, ele acaba vendo o careca suspeito soldando alguma coisa do outro lado da fábrica. Os dois acenam, mas depois Ivan faz esse gesto para ele. Ele se assusta e acaba ligando a máquina sem querer, o que faz seu companheiro ficar preso e perder o braço. Trevor fica apavorado, chegando a vomitar quando volta para casa. Quando ele vai para a cozinha, percebe um bilhete na geladeira. Uma espécie de forca que ele não se lembra de ter escrito ou colocado ali. Quando ele vai pagar o aluguel para a senhoria, aproveita para perguntar se alguém havia entrado em seu apartamento, mas acaba deixando para lá. No dia seguinte, ele é levado nas ideias na empresa, onde questionam ele sobre o acidente no dia anterior. Ele conta a verdade, dizendo que se distraiu olhando Ivan, e conta o que o careca havia dito sobre estar substituindo Reynolds. Eles ficam sem entender desgraça nenhuma e então mostram Reynolds, que estava trabalhando normalmente, e dizem que não tinha nenhum Ivan trabalhando lá. Mas então, quem é esse cara? Ele sai de lá atordoado e quase bate o carro quando vai acender um cigarro. Então ele vai para o aeroporto ver Maria, onde se sente mais calmo. Os dois têm uma boa conversa, até que ele pergunta o que ela vai fazer no Dia das Mães. Ela então diz que vai levar seu filho ao parque de diversões, e já que Trevor não tinha para onde ir porque sua mãe já havia falecido, Maria convida ele para ir junto, e ele aceita. No outro dia, o clima na metalúrgica é hostil. Os companheiros já não se sentem à vontade perto dele e dizem isso a ele, mas Trevor ignora e sai andando.
Quando chega no estacionamento, ele vê Ivan saindo e vai desesperado atrás dele procurar algumas respostas. Ele consegue alcançá-lo em um farol, dizendo que precisavam conversar, e o cabeça de Rolon diz para ele o acompanhar até um bar. Eles têm uma conversa meio sem sentido, mas para resumir, o careca mostra a deformidade bizarra que tem na mão. Diz que os caras no trabalho só estavam zoando com a cara de Trevor quando disseram que ele não trabalhava lá. E quando o cabeça de lâmpada vai no banheiro botar a cobra para chorar, Trevor pega a carteira dele e acha uma foto dele pescando ao lado de Reynolds. Ele então vai para casa e liga bebaço para Reynolds, dizendo que tinha provas contra ele. Quando ele vai até a cozinha, percebe que naquela forca agora tinham 2 letras. No dia seguinte, ele está no parque com Maria e o filho dela, Nicholas. Ele tira uma foto dos dois, que é igual a uma foto dele com sua mãe quando era criança. Certa hora ela precisa atender uma ligação e o deixa sozinho com a criança. O garoto pede para irem em um brinquedo de terror e ele aceita. Eles passam por um caminho assustador, com coisas totalmente bizarras. No final, Trevor parece bem assustado, como se estivesse revisitando algum trauma. Quando olha para o lado, o garoto está revirando os olhos como se estivesse sendo possuído. Ele então sai correndo com a criança no colo e a mãe vem ajudar, dizendo que ele era epilético. Quando ele volta para casa, preenche a forca com a palavra Mother. No outro dia, na fábrica, ele encontra Miller. Trevor fica completamente abalado, mas o cara diz que está tudo bem, até porque ganhou uma indenização generosa. Ele então vai consertar uma máquina e acaba ficando preso. Quase perde o braço também, mas escapa por pouco. Fica maluco e começa a ir para cima de todo mundo, dizendo que armaram para ele. Ele confronta Reynolds sobre a pescaria com Ivan, mas quando vai procurar a foto, ela havia sumido. Não satisfeito, ele vai para cima do supervisor também, mas a galera o segura e o cara demite ele por isso. Ele vai para casa transtornado, e nessa hora vemos que está escorrendo sangue pelo freezer dele, no mínimo estranho. Depois ele vai até a casa de Steve, e depois de fincar a bandeira nela, eles estão de conchinha conversando, quando ela fala que abandonaria essa vida se ele aceitasse ficar com ela. Ele volta para casa, e o sangue do freezer escorreu pela geladeira inteira, mas ele ignora, ou por algum delírio, não está vendo. Ele só vê a maldita forca de novo, onde apareceram mais 2 letras, e ele completa escrevendo Miller. Ele então vai até a casa de Miller cobrando explicações, mas o homem simplesmente diz que Trevor está louco e o expulsa. Saindo dali, ele vê o carro do nosso Wilson Fisk da Shopee e o segue. No trajeto, ele acaba ficando sem gasolina, mas anotou a placa. Ele vai ao Detran procurando informações sobre o careca, mas eles dizem que quem pode dar essas informações é a polícia, e só em casos de crime, como atropelamento. O nosso louva-a-Deus, então, tem a brilhante ideia de se jogar na frente de um carro para ir até a polícia e dizer que foi Ivan. Ele então chega na delegacia todo arrebentado, mas quando investigam, o policial diz que a placa que esse carro era do próprio Trevor e que ele tinha sido totalmente destruído 1 ano atrás. O policial então cobra explicações, mas o vareta humana sai correndo desesperadamente e no final entra no esgoto para fugir. Ele então vai direto para a casa de Steve, que dá um banho nele e vai preparar um jantar. Enquanto isso, Trevor está na sala e encontra aquela foto de Ivan e Reynolds em um porta-retrato. Ele então surta e vai cobrar explicações sobre o envolvimento dela com Ivan, e ela diz que ele deixou a foto aí no outro dia. Ela fica sem entender e depois diz que não tinha nenhum careca ali, que quem estava na foto era o próprio Trevor. Ele desacredita e sai dali mais maluco que o normal, em direção ao aeroporto. Ele então pergunta sobre Maria para uma garçonete, e a moça diz que era ela quem atendia ele todas as noites, e não tinha nenhuma Maria que trabalhava ali. Ele volta para casa muito doido e vê Ivan entrando lá com Nicholas, o filho de Maria. Ele sobe desesperado procurando o garoto,
É aí que ele entra em seu banheiro e vê Ivan se barbeando com uma faca. Ele pergunta sobre Nicholas, e Ivan diz que ele sabe que o garoto está morto e que ele deveria consultar alguém para falar sobre a sua falta de memória. Ele então vai para cima de Ivan e lasca a faca no pescoço dele. Então ele finalmente abre aquele freezer e cai dele um monte de peixe podre e dilacerado, incluindo aquele da foto. E nesse momento vemos que quem estava nela realmente era Trevor, mais parrudo naquele shape de Batman, provavelmente antes de ficar maluco. Então retornamos à cena inicial do filme, onde ele está tentando jogar o corpo de Ivan no lago. Mas quando o tapete se desenrola, vemos que não tinha nada ali, e então Ivan aparece atrás dele, debochando de Trevor. Depois disso, ele está em casa se olhando no espelho e, chorando, começa a repetir a frase "Eu sei quem é você". E então ele se lembra de tudo. Ele estava naquele carro vermelho, supostamente de Ivan, quando se distraiu acendendo um cigarro e não percebeu que o farol havia fechado. Nisso ele passou direto e, infelizmente, acabou colidindo com Nicholas. Sua mãe, Maria, ficou desolada e, no desespero, Trevor fugiu. Nesse momento entendemos tudo. Esse é o motivo por qual ele não dormia há 1 ano. Remorso. Ele não se alimentava direito, e sua mente criou várias ilusões, como a relação dele com Maria e Nicholas, e esse antagonista da própria vida, que no final era só ele. Ele chora desesperadamente com todas as lembranças e se entrega para a polícia, e quando faz isso, ele finalmente consegue dormir. Pois é, rapaziada, esse foi o recap de O Operário. Eu sei que não é um filme de terror, mas quis trazer aqui porque tem uma vibe bem sombria e pesada. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, e comenta aí qual é o seu Batman favorito, o psicopata americano ou o vampiro Chola. Tamo junto, rapaziada, até o próximo vídeo. Um abraço do seu amigo fantasma.